O Protocolo Caos, de José Rodrigues dos Santos, é uma obra instigante que combina ficção e fatos científicos para criar uma história cheia de suspense e questionamentos filosóficos sobre o futuro da humanidade. O autor, conhecido por sua habilidade em misturar realismo e mistério, leva os leitores a uma jornada intensa que gira em torno de temas como ciência, inteligência artificial e os perigos potenciais das mudanças climáticas e da tecnologia descontrolada. O livro propõe reflexões profundas sobre o estado atual do planeta e o que poderá ocorrer caso certos limites éticos e morais sejam ultrapassados. A história começa com Tomás Noronha, um especialista em criptanálise, que é convocado para resolver um mistério com implicações globais. Ele é envolvido em uma investigação sobre um complexo segredo científico que ameaça o futuro da humanidade e leva a uma trama de conspirações que se desenrolam rapidamente. Noronha, um personagem icônico nas histórias de Rodrigues dos Santos, é levado a viajar para diferentes países enquanto coleta pistas e desvenda teorias que expõem o lado obscuro da busca pela inovação científica. Principais temas e reflexões do livro: inteligência artificial e ética. O autor explora o impacto da inteligência artificial na sociedade e os riscos associados ao uso indiscriminado dessa tecnologia. Ele questiona como a inteligência artificial pode afetar os valores humanos e os possíveis perigos de seu uso sem uma regulamentação ética rígida. Mudanças climáticas e o meio ambiente. O romance destaca o aquecimento global e como ele pode ser um gatilho para o caos. O autor incorpora dados científicos reais para dar veracidade à narrativa, tornando a trama ainda mais cativante e perturbadora. Manipulação e controle da informação. Um tema central da obra é como a informação pode ser manipulada para controlar massas e moldar a opinião pública, expondo as consequências de uma sociedade que não questiona as informações que consome. Conspirações e geopolítica. Rodrigues dos Santos introduz o conceito de que grandes organizações e governos ocultam segredos que podem mudar o curso da humanidade, incentivando o leitor a refletir sobre as intenções dos líderes globais e as dinâmicas de poder que governam o mundo. A responsabilidade científica. Ao longo do livro, o autor aborda o papel dos cientistas e das instituições de pesquisa, questionando até que ponto a busca pelo conhecimento justifica a falta de escrúpulos. Esse é um tema que ressoa fortemente com o contexto contemporâneo, onde avanços tecnológicos têm um impacto direto na ética e nas decisões globais. Resiliência humana e esperança. Apesar de toda a trama envolta em teorias sombrias, há uma constante reflexão sobre a capacidade humana de superar desafios e o papel da esperança em momentos de crise. Estrutura do livro e ritmo da narrativa. José Rodrigues dos Santos utiliza uma narrativa dinâmica que alterna entre o suspense e momentos de explicações científicas, onde ele detalha teorias e dados reais para dar substância à história. Isso permite que o leitor não só acompanhe os eventos, mas também compreenda os conceitos que embasam a trama. A escrita é envolvente, e os capítulos curtos mantêm um ritmo acelerado, o que é ideal para manter o leitor imerso na leitura. Resenha. O Protocolo Caos é um thriller que desafia o leitor a refletir sobre questões urgentes e relevantes, misturando fatos e ficção de maneira envolvente. Rodrigues dos Santos não se limita a apenas entreter, mas também provoca uma reflexão crítica sobre o caminho que a humanidade está trilhando. Seus personagens, especialmente Tomás Noronha, são bem construídos, e sua abordagem realista aumenta a sensação de urgência em relação aos temas abordados. Pontos positivos. Base científica sólida. A inclusão de dados reais e teorias científicas confere credibilidade à história e enriquece a experiência de leitura. Narrativa empolgante. O autor mantém um ritmo rápido, com suspense constante, o que faz com que seja difícil largar o livro. Reflexões filosóficas. A obra incentiva o leitor a pensar sobre o impacto da ciência e da tecnologia na sociedade e no planeta. Pontos negativos. Excesso de explicações científicas. Para alguns leitores, as explicações técnicas podem se tornar cansativas e quebrar o ritmo da narrativa. Pontos de vista unilaterais. Em alguns momentos, a narrativa parece pender para um ponto de vista específico, limitando uma visão mais equilibrada. Opinião final e conclusão. O Protocolo Caos é uma leitura envolvente e relevante que oferece tanto entretenimento quanto reflexão. É ideal para aqueles que apreciam thrillers que vão além da superfície e exploram temas profundos e atuais. José Rodrigues dos Santos consegue trazer à tona dilemas contemporâneos com uma narrativa envolvente e personagens cativantes, criando um equilíbrio entre ficção e realidade. Este é um livro que certamente deixará o leitor pensando sobre o futuro e as escolhas que fazemos como sociedade. Pontos fortes. Base científica sólida.
O livro é sustentado por uma pesquisa cuidadosa e extensa, o que lhe confere uma camada extra de credibilidade. Rodrigues dos Santos usa teorias científicas e fatos verídicos para dar profundidade à narrativa, o que enriquece a experiência de leitura e torna o enredo mais envolvente para quem aprecia thrillers científicos. Narrativa empolgante e suspense. O autor é conhecido por seu ritmo dinâmico, e aqui ele utiliza capítulos curtos e uma escrita envolvente para manter o leitor atento. A alternância entre suspense e desenvolvimento de teorias científicas ajuda a criar uma história imersiva e mantém a atenção até o final. Reflexões filosóficas e críticas sociais. O livro aborda temas como inteligência artificial, mudanças climáticas e ética científica, incentivando o leitor a refletir sobre o futuro da humanidade. Essas discussões adicionam uma camada de profundidade ao romance, fazendo com que ele vá além de uma mera obra de ficção e instigue questionamentos importantes. Personagens bem construídos. O protagonista, Tomás Noronha, é apresentado com nuances e características que o tornam humano e crível. A jornada dele é cativante e ressoa com os dilemas que o livro traz, especialmente as questões éticas e morais ligadas à ciência. Pontos fracos. Excesso de informações técnicas. Embora a base científica seja um ponto forte, para alguns leitores, o detalhamento técnico pode se tornar um tanto exaustivo e quebrar o ritmo da narrativa. Em determinados momentos, o autor explica conceitos científicos de forma extensa, o que pode ser cansativo para quem espera um ritmo mais rápido e fluido. Visão unilateral em alguns temas. Em certos momentos, a narrativa parece pender para uma visão específica sobre temas polêmicos, sem explorar a diversidade de perspectivas. Isso pode limitar a visão do leitor e dar a sensação de um julgamento rígido sobre questões complexas. Trama de conspiração pode soar repetitiva. Em alguns aspectos, o enredo sobre conspirações e manipulação de informações já é um tema bastante explorado, e o livro não traz uma abordagem totalmente inovadora. Para leitores que já consomem thrillers de conspiração, certos elementos podem parecer previsíveis. Desenvolvimento de personagens secundários. Embora o protagonista seja bem trabalhado, os personagens secundários nem sempre são desenvolvidos de forma aprofundada. Isso pode deixar a impressão de que faltam motivações e complexidade a esses personagens, reduzindo o impacto de suas ações na trama. Opinião final e conclusão. O Protocolo Caos é um thriller que desafia o leitor a refletir sobre questões contemporâneas e urgentes, misturando suspense, ciência e filosofia em uma narrativa envolvente. José Rodrigues dos Santos consegue criar uma história intrigante que une ficção e fatos reais, oferecendo uma leitura instigante e repleta de questionamentos sobre o futuro da humanidade e o papel da ciência em moldar esse futuro. Para quem aprecia thrillers com uma base científica sólida e temas relevantes, como mudanças climáticas e inteligência artificial, este é um livro que definitivamente vale a pena ler. No entanto, aqueles que buscam uma narrativa mais leve ou com menos explicações técnicas podem achar alguns trechos cansativos. A abordagem única do autor em misturar dados reais com uma trama de suspense é cativante e promove uma reflexão importante, tornando o livro uma boa opção para os fãs do gênero e para aqueles que gostam de ser provocados a questionar. Em resumo, O Protocolo Caos é uma leitura instigante que se destaca pela profundidade dos temas abordados e pelo ritmo ágil, sendo uma obra recomendada para leitores que desejam se desafiar a pensar sobre o impacto da ciência e da tecnologia no futuro da sociedade. Minha opinião sobre O Protocolo Caos, de José Rodrigues dos Santos, é que o livro tem uma proposta provocativa e repleta de insights relevantes para nosso tempo, principalmente sobre ciência e ética. A premissa de misturar suspense com temas complexos como inteligência artificial, ética científica e mudanças climáticas é ousada e exige um equilíbrio cuidadoso, que, em grande parte, é bem executado pelo autor. A narrativa, centrada no protagonista Tomás Noronha, oferece uma perspectiva envolvente sobre os desafios modernos. Ao mesmo tempo, levanta questões instigantes sobre o futuro da humanidade. Um dos aspectos mais impressionantes do livro é a pesquisa sólida e o embasamento científico que o autor traz para a narrativa, tornando-a rica e informativa. No entanto, o mesmo detalhe pode se tornar um ponto de frustração para alguns leitores. A minúcia com que conceitos técnicos são explicados, embora enriquecedora, pode tornar a leitura arrastada para quem espera uma trama de ritmo mais acelerado. Além disso, senti que a abordagem sobre alguns temas carece de uma diversidade de perspectivas, o que pode transmitir uma visão unidimensional em tópicos onde a complexidade e os múltiplos pontos de vista são essenciais. A construção do protagonista é um dos pontos fortes do livro, embora os personagens secundários não recebam o mesmo desenvolvimento, o que acaba reduzindo um pouco o impacto emocional da narrativa. A trama de conspiração, apesar de ser instigante, apresenta algumas reviravoltas previsíveis para leitores familiarizados com o gênero, o que pode diminuir o impacto de certas partes da história.
No geral, considero o Protocolo Caos uma leitura enriquecedora para quem gosta de thrillers que vão além do entretenimento e oferecem uma análise crítica sobre o impacto da ciência e da tecnologia na sociedade. O livro é ideal para leitores que apreciam uma abordagem informativa e que não se importam em sacrificar o ritmo da narrativa para mergulhar em reflexões profundas e detalhadas. Embora com alguns pontos que poderiam ser melhor desenvolvidos, a obra é, sem dúvida, uma contribuição relevante e provocativa, com o valor de leitura que ultrapassa o entretenimento e abre espaço para questionamentos que permanecem após a última página. Concluindo, minha recomendação é positiva, especialmente para leitores dispostos a refletir sobre questões contemporâneas complexas e seu impacto na sociedade. É uma obra que desperta a curiosidade e o senso crítico, trazendo à tona as consequências éticas e práticas das inovações científicas. Em conclusão, O Protocolo Caos, de José Rodrigues dos Santos, é uma obra provocativa que explora temas essenciais e complexos para o mundo contemporâneo. O autor entrega uma narrativa rica em detalhes científicos e reflexões éticas, destacando o impacto das inovações tecnológicas e científicas na sociedade. Com um protagonista intrigante e uma trama que mescla mistério e ciência, o livro convida o leitor a pensar criticamente sobre questões importantes como inteligência artificial, aquecimento global e o papel da ética em um mundo em rápida transformação. Os pontos fortes do livro incluem a pesquisa detalhada e o conhecimento que José Rodrigues dos Santos apresenta, oferecendo ao leitor um thriller que também educa e inspira questionamentos profundos. No entanto, o ritmo da narrativa e o desenvolvimento de personagens secundários poderiam ser aprimorados, o que pode fazer com que alguns leitores se sintam menos conectados emocionalmente à história. Recomendo O Protocolo Caos para quem aprecia uma leitura que vai além do simples entretenimento, que oferece conhecimento e reflexões duradouras. Esta é uma obra que desafia o leitor a repensar o papel da ciência e da ética no futuro da humanidade, tornando-se uma contribuição significativa e inspiradora para quem se interessa por temas complexos da atualidade. Curta o vídeo, compartilhe e deixe nos comentários os temas que você quer ver aqui no canal. Obrigada por assistir até aqui e pelo apoio.